familiares onde tem classe de super raça podem passar neste momento. E nós entramos com a conferência do dia de hoje. Quantos estiveram na quarta-feira passada? Desfrutamos, como se chamava o tema? A família da fé. E vimos a primeira parte. São temas bem longos, tivemos que dividi-los, meia horinha, 35 minutos. Hoje vamos com a segunda parte, os primeiros 5, 6 minutos. É um resumo, porque se alguém está nos vendo, papai sempre se agradava desses resumos. Então seguimos fazendo assim, seguimos seguindo instruções, fazemos um resumozinho da primeira parte e entramos com a segunda parte. E hoje declaro que saímos em outro peso de glória. Nunca que te congregues, penses que já tu sabes tudo. Minha recomendação é, com humildade, escute. Porque hoje papai pode te levar a linha espiral. Sempre há espaço para crescer. E sempre papai nos leva de glória em glória a outro peso de firmeza a papai. Há três perguntas que destacamos e que sacamos às vezes nas classes para as prisões. E eu gosto de tirá-las aqui por causa das visitas. Por exemplo, nesse tema, Jesus Cristo, homem, aclara que a salvação diz, a salvação não se perde. Mas o que te pode tirar da família da fé? Olha, a salvação se perde? Não. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez filho, sempre filho. Mas o que te pode sacar da família da fé? Jesus Cristo, homem, aclara. Segunda pergunta. Deve-se falar de espírito, alma e corpo? Alô? De três coisas, espírito, alma e corpo, ou de espíritos em vaso de barro? Alô? Isso você pode escutar na religião. Olha, somos tripartes. Jesus Cristo, homem, aclara isso. Terceiro, o que há que fazer com o tesouro? Falando figurativamente da Bíblia, onde há coisas velhas e coisas novas. O que há que fazer quando se abre esse tesouro que é a Bíblia? Se recebe de tudo, porque há coisas velhas e coisas novas. Assim que Jesus Cristo, homem, vai aclarar nesse tema maravilhoso. Quero ler um verso que me chamou muito a atenção e que ele menciona nesse calqueu, e vamos apresentá-lo desta maneira. Hebreus 11, do 8 ao 10. Agora usamos o 11, certo? Mas do 8 ao 10 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herança. Ele fez por fé e saiu sem saber aonde ia. Assim saiu Abraão. Verso 9. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. O verso 10 diz, por quê? Porque ele fez tudo isso? Porque esperava, diga esperava. Esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é quem? Deus. O que Abraão estava esperando? Diga uma cidade. Uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Diga arquiteto e construtor. Uma pergunta, tu já vistes um arquiteto ou um construtor? Lembre-se quando estávamos fazendo aqui, que modificamos este edifício, que estava nosso arquiteto Edgar por aqui. E então, quando há uma obra, há muito trabalho, mas o arquiteto vai dando instruções, olha aqui, necessito que isto vá, isto. Primeiro me tiram estas vigas aqui. E primeiro faz um estudo de solos, tem que ver o fundamento. E começou, então, mas ele estava atento, o arquiteto sempre está atento. Construtor, isso tem que ficar assim. Ok, agora sim podemos ir ao segundo piso. Pois agora estamos falando não de um arquiteto que saiu de uma universidade aqui, lá onde você vive, não. Aquele arquiteto se chama Jesus Cristo. E ele iria construir uma cidade, mas não qualquer cidade. Ele aclara neste tema que essa é uma cidade espiritual, celestial, diga celestial. E sabes onde ele a constrói? Sabe onde ele constrói a cidade? Sabe onde? Em que estrada? Em que cidade? Em que continente? Sabe onde? Na mente. Diga aqui na minha mente. Toque-se um momentinho aqui. Aqui. Cada vez que tu ouves, abençoado precioso que me ouves, olha, isto não é um jogo. Aqui não estamos brincando de religião para ver se um dia vamos, não. Aqui estamos falando de que Jesus Cristo se manifestou nesta terra. Porque veja, o salmista disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem iria construir a casa? O Senhor. Uma vez Jesus disse, eu edificarei minha igreja.
E para acabar de completar, Paulo uma vez disse: eu ponho o fundamento, mas outro vem e edifica em cima. Estamos falando do mesmo personagem, o que iria edificar essa cidade aí, tua mentinha aí. Você que está me ouvindo aí no YouTube, em TV Graça, aqui está presente. Olha, aqui, diga aqui, papai construiu uma cidade, mas não uma cidade de areia, dessas que vem um ventinho, cai. Não, olha quem está repartindo isso que o Senhor me disse, que o Senhor me falou. Não, aqui há uma cidade. Jacob, bispo, tu sabes isso. Aqui é uma cidade que vem os furacões, vem os terremotos, vem o que vier, não a derruba ninguém. Sabe por quê? Porque quem construiu essa cidade em ti e em mim é Deus mesmo. E aí damos um aplauso bem formoso. Dê um aplauso bem lindo a Jesus Cristo. Vamos receber suas palavras inefáveis. Dê um aplauso, diga-lhe: Abba, Pai. Graças, papai. Abba, Pai. Vamos, sus palabras. TV Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Da mesma maneira, sempre, né? Sim, sempre. Não se pode cansar disto. Você pode se cansar de qualquer coisa, menos disto. Porque daqui é que nós vivemos, nele nos movemos, e isto é o que nos dá vida. A palavra da graça é como o alimento, né? Jesus Cristo uma vez disse: não só de pão viverá o homem, dando a entender que há outro pão que faz falta, que é o pão da palavra do Senhor. Bom, pois, hoje temos um tema bem consolante, consolador. O tema é a família da fé. Assim que vamos falar, diga: a família da fé. Vamos agora para ver o que o apóstolo Paulo, uma saudação internacional, mundialmente, a todos que estão me vendo pela internet, assim que os amo muito e recebo que aí também você esteja atento em sua casa com uma canetinha para tomar nota dos versos bíblicos. Não nos cansemos, pois, porque a seu tempo colheremos, se não desmaiarmos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Diz aí: aos da família da fé. Aí não diz a família Lopes, aí não diz a família Rodrigues, nem a família de Jesus, nem a família... Ou seja, somos humanos. A família da fé foi criada por Deus. Já aí não há carne. E não diz sobrenome, porque é a família da fé. Nessa família não há cor de pele, não há brancos, negros, chineses, triguenhos, porque a família da fé, estamos falando de espíritos que não têm cor. Pois Deus, em tudo que se encontra aqui na terra, é como uma sombra do que se fez no céu. Pois Deus criou espíritos e os criou à sua imagem. Ele lhes pôs nome e os pôs inscritos no livro da vida. E depois, milhares e milhares, milhões, ele pegou e os enviou à terra. E ele planejou, primeiro lhes deu lei, por milhares de anos lhe deu lei, por isso não havia família. Porque na lei não há amor, na lei é olho por olho, dente por dente, e ninguém podia cumpri-lo assim que a lei produzira. Não produzia família. Mas então, quando veio Jesus e criou, o Criador da fé, então ele chamou a família da fé. Tu necessitas dessas instruções que eu estou te falando, tu necessitas. Porque esta é a disciplina. A disciplina não é que vai te dar batidas, não. Disciplina é orientar-te a dizer-te quem tu és. Como um pai disciplina os filhos? Um pau na mão? Não, primeiro ele diz: olha, meu amorzinho, eu tenho umas metas para ti, eu quero isto, vou te ajudar nisto. Então o filho começa a ver as metas. Então essa é a disciplina. Disciplina não é cair com pancadas nem gritar. O pai que sabe disciplinar o filho não grita com ele. Mas Deus trata com seus filhos.
Bom, diz que todos somos participantes. Deus trata com anciãos com cabelo branco, cabelo negro, cabelo vermelho, verde, de tudo. Ele trata, mas ele a seus filhos não abandona. Tudo que ele trouxe pelo ventre e pela matriz, nunca estão abandonados. Deus vai tratar com eles. Com uma pessoa que seu nome está escrito no livro da vida, que Deus o trouxe pelo ventre e agora vai se perder. Veja quem é que crê que a salvação se perde. E que o diabo é que vai levar. Como que isso cabe numa cabeça? E que seu pai envia um filho aqui na terra e agora o diabo vai levar. Que classe de pai é esse? Esse é um pai irresponsável. Se Deus fez assim, então eu não conheço a Deus. O Deus que eu conheço é um Deus responsável, que se envia seu filho a tal lado, aí ele garante. Ainda que se porte mal, ele diz, não, veja, disciplina, corrige, açoita, mas perdido não, como é que vai se perder? Ele disse, minhas ovelhas, eu as chamo, eu as conheço, e eu as tenho em minha mão, e ninguém vai, como é que vai arrebatar de sua mão? Olha, veja aí, rapaz, diga a família da fé. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Veja, aqui onde você vem receber tratamento, você não necessita de psicologia, não necessita de psiquiatra, você não necessita, com isso, com essa informação que nós damos aqui, de momento o teu espírito começa a sentir-se realizado, dizer, olha onde é que eu estava aqui, um pedaço por aí de carne por aí em Honduras. Não, eu não sou um pedaço de carne, eu sou um espírito que Deus enviou, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e mais que papai um dia poderia pôr esse nome. Saberá Deus sonhar com ele? Talvez você não entenda porque você pode falar no idioma angelical, porque veja, todos os espíritos têm seu idioma. Paulo disse, se eu falasse em línguas humanas ou angelicais, teu espírito, ao menos que você seja um rapaz, ou seja um espírito surdo-mudo. Eu não sei se Deus criou espíritos surdo-mudos, anjos surdo-mudos, mas você tem um idioma e se regozija, né? Ai, pai, vamos a Hebreus. Bom, nós estamos em Hebreus, aí já deve ser o livro, agora sim, começamos as instruções, esse livro está cheio. Veja o que diz Hebreus capítulo 11, dessa família. Vamos ler o verso, bom, adiante. Verso 11. Não, 11. Pela fé, também a própria Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber e deu à luz, ainda fora do tempo de idade, porque creu que era fiel quem o havia prometido, pelo que também de um, e esse já quase morto, saíram como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável que está na orla do mar. Conforme a fé morreram todos estes sem ter recebido o prometido, senão vendo de longe, crendo, e saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Eram o quê? Estrangeiros e peregrinos. Tu não és desta terra. Por isso em Filipenses 3,20 diz, irmão, nossa cidadania está onde? Nos céus. Paulo disse, Filipenses 3,20, para os que estão tomando nota na internet. Nossa cidadania, tem gente que diz isso. Tem gente que diz, irmão, nossa cidadania está no céu. Mas então caminham como se fossem aqui da terra. Não, minha cidadania está na Colômbia, minha cidadania está... Essa é a carne, rapaz, essa é a cidadania de tua carne, mas a família da fé vem de um só lugar. É um só passaporte. Que não te caduca. E aí você vai voltar, ainda que morra em um acidente, seja que vá para o que for, mas você regressa de onde saiu. E quando parte deste corpo, imediatamente você se encontra um anjo desse aí, um Rafael aí que te diz, bem-vindo à tua verdadeira cidadania. Por isso é que Paulo, falando dessa cidadania, dizia, rapaz, para mim o morrer é lucro. Veja, já tem que estar bem louco para dizer isso. Tem gente que está apegado aqui à vida, que lhe dói uma unha e vão no médico. Eu trabalhei com um homem em Massachusetts que se chamou, porque já se foi, Tim Sullivan, e ele era um vendedor milionário, dos mais que vendia na companhia, e eu não ficava atrás dele, eu era o terceiro, mas ele, de 33 vendedores, haviam 3 milionários, sempre passando
os milhões acima. Mas ele tinha medo, um homem disciplinado, se levantava às 5, corria 3 milhas. Uma vez foi num seminário e nós ficamos num hotel por lá. E então nos levantamos como às 6 e não aparecia Tim. Onde está Tim? Quando olhava pela janela, estava lá. Estava correndo até no frio metido, estava por lá. Um homem bem disciplinado. E me contava, Dick Teston, um italiano que trabalhava conosco, me disse, rapaz, eu não sei. Olha, Tim Sullivan, olha, uma dorzinha, um latim assim, já, pronto. Olha o que está acontecendo com o meu dedo. Qualquer movimento. Mas um dia amanheceu morto. Com tudo que se cuidava. Por que as suas metas estavam em carne, em tudo que tem, todos que têm postos da vida em carne? Tu és estrangeiro, peregrino, tu és cidadão do céu, tens que pensar assim. És da família da fé, tens que estar pensando assim. Veja o que diz o verso 14. Porque os que dizem isto, claramente dão a entender que buscam uma pátria. Pois se tivessem estado pensando naquela de onde saíram, certamente teriam tempo de voltar. Mas anelavam uma melhor, diga uma melhor. Isto é, celestial, diga celestial. Pelo que Deus não se envergonha. Alô, olha, Deus não se envergonha de chamar-se Deus deles. Alô, porque lhes preparou uma cidade. Lhes preparou uma cidade, alô. Olha. Veja, e quem a constrói? Veja o verso. Onde está o verso 10? 11, 10. Regressamos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Arquiteto e construtor é uma cidade espiritual. E por isso estamos falando dessa cidade. Porque a estamos construindo aqui, olha, em tua cabecinha, em tua mente. Hello, em tua mente. Sinônimo de espírito. E isso é o que dá vida. E isso é quando você se mete nessa informação por tua cabecinha assim, que entra. Então tua vida começa. O que acontece comigo? Que eu me sinto melhor, me foi a dor, me foi aquilo. Porque certamente você não vê que você tem estado recebendo má informação. E isso causa moléstia. Tem pessoas que vêm a este ministério sem ninguém tocar a eles. De repente sua vida começa a rejuvenescer. Vai o ânimo, se levantam pela manhã com força, porque a informação que recebem. Você não vê que a fé é pelo ouvir? A fé não é pelo ler, é pelo ouvir. Assim que isso quer dizer que a fé chega quando Deus envia o arquiteto para falar. No momento você ouve e chegou a fé a você. Ai, Pai, que coisa, hein? Olha, como vai o tempo? Vai bem? Porque todavia não me faltam umas coisinhas aqui. Hebreus 13. Olha, viajamos aí por todos esses capítulos. Hebreus 13. Vamos ler do verso 7 adiante. Veja, eu sou pastor de pastores, por isso eu sempre tinha sonho com uma igreja que não tinha paredes, e sempre que eu tive um sonho com uma igreja, eu olhava assim e eu não vi o fim. E é que eu sou pastor da igreja, não desta, porque esta não é uma única igreja, esta é parte da igreja mundial que está por todas as partes. Veja o que diz o verso 7, lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, considerai qual tenha sido o resultado de sua conduta. Olha, tem conduta, e imitai o quê? Sua fé. Diz, Jesus Cristo, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos. Veja, aí está te falando de ontem, antes da fundação do mundo. E hoje, esse hoje é hoje, porque ele não tem calendário nem relógio. Ou seja, ele sempre é o mesmo, ele foi ontem, hoje, e isso foi escrito há 2000 anos, porque quando você lia 2000 anos atrás, e lestes era hoje, e hoje é amanhã, e amanhã é hoje, porque vive um eterno hoje. Assim é a cidade dessa que estavam buscando. Você não vê que aqui é um problema? Aqui tu tens que estar olhando o calendário, o relógio e tudo. Mas nessa cidade que foi fabricada, se acabaram os calendários e os relógios. Se acabou tudo. Esse é um eterno gozo.
uma coisa, e Paulo disse que é uma inescrutável, uma coisa bom. Ele sonhou todo mundo por isso. E nós estamos fazendo história com essas notícias. Imagine, por isso é que nós fazemos as pessoas felizes, porque os colocamos, os disciplinamos, os ensinamos a considerar, a semear por este evangelho, a sofrer por este evangelho. Lhe ensinamos as pessoas, olha, vale a pena que você tenha colocado a juventude dessa forma, que você tenha suportado, que você te negastes, vale a pena, porque é que está semeando para um reino. Vosso trabalho no Senhor não é em vão, disse Paulo. Então veja o que diz outro verso, diz, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, te sacas da família da fé. Veja, diz, porque boa coisa é afirmar o coração com a graça, não com alimentos. Isso é na lei, Moisés, que sempre estão, não coma isso na sexta-feira, não coma aquilo, olha, cuidado que isso aí, o porco é imundo, cuidado que coma aí presunto, mas não coma carne de porco. E sempre estão proibindo, não, que na sexta-feira não se come isso, que no sábado não, que não se pode, porque o dia hoje é dia de cinza, e hoje é dia daquilo, hoje está longe, hoje porque é dia dos mortos, e hoje é dia... Sempre estão guardando bobagens, isso são diversas doutrinas estranhas. Afirma o teu coração em graça, porque na graça é o alimento do teu espírito que você ouve, o que vai edificar a tua vida. Você tem que sair desses rudimentos religiosos que te sacam da família da fé. Diz, porque boa coisa é afirmar o coração com a graça, não com alimentos. Diz que nunca aproveitaram aos que se ocuparam com isso. Toda essa gente do Velho Testamento, Moisés com todos os profetas, por mais que se guardassem, nunca aproveitou para nada. Todos esses mandamentos, provisões, jejuns, abstinências, duro trato do corpo, caminhar com o joelho, castigar o corpo até sangrar, nunca aproveitou para ninguém. Tens que afirmar o coração com graça. Diz, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos daqueles animais, cujo sangue, por causa do pecado, os introduzia no santuário pelo sumo sacerdote, são queimados fora do acampamento. Daí onde os espíritas diz que saem queimando as coisas. Como lá no velho pacto derramavam sangue, pois hoje eles se passam por aí matando galinha e tirando sangue de todas as portas por aí desses inimigos para fazer um trabalhinho. Isso é sanganeria. A cabeça está suja, suja toda a casa. E trazem mau cheiro e... Ai, cala a boca, José Luiz. Bom, diz o verso 12, pelo que também Jesus, para santificar ao povo mediante seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente. Voltou a mencionar a cidade, senão que buscamos aqui virá, diga aqui virá. Assim que ofereçamos sempre a Deus por meio dele, sacrifício de quê? Olha, aí não diz adoração, diz sacrifício de louvor. Quer dizer, fruto de lábios que confessam seu nome, e de fazer bem, e da ajuda mútua não vos esqueçais, porque dos tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossos bolsos. Eles velam por quê? Velam por quê? Pela conta bancária tua, teu estado financeiro, quanto tens, quanto você dá. Esses não são pastores, esses são criminosos de púlpito, que estão sempre atentos, contando ovelhas, se eu tenho 100, o dízimo é tanto, se eu tenho 100, me entra tanto. Não, aqui é vigiai por vossas almas. Quando Paulo usa o termo vossas almas, que ele não gosta disso, porque alma significa terrenal, mas está falando dos espíritos que estão metidos no corpo, que tem experiências almáticas, ou seja, tu estás aqui em terra, então a alma é um composto de espírito e corpo. Não é que esqueça de 3, são 2. É espírito em um vaso de barro, tesouros em vaso de barro, mas quando o tesouro se mete no barro, então são almas viventes, que agora Paulo chama espíritos vivificantes, porque já passamos da morte à vida. Mas quando diz aqui que eles velam por vossas almas, é que ele se ocupa que você vá bem. Eu perdi gente aqui.
muita gente, porque eu velo por eles, como eu velo por eles, dizendo a verdade. Olha, são os dizimaços que saíram daqui, dizimavam, pena que às vezes entravam $2.000 na quarta-feira e eles vinham e davam 3 mil. Um dava mais que toda a congregação. Mas porque davam tanto, eu não posso comprometer o conselho de Deus, porque imagine, então estou fazendo acepção de pessoas. Imagine que me digam, quando é que vai passar na minha casa? Como me dói muito, quando é que vai passar para minha casa? Mas se eu não visitei o que deu $5, por que eu vou visitar o que deu 3 mil? Porque já o que eu estou mostrando não, este aí, mas este aqui dá 3 mil, para que siga dando 3 mil, 3 mil, 3 mil. Então já estou pastoreando, estou velando seu bolso, estou velando sua alma. Você tem que ver que não faça acepção de pessoas, porque olha, a pessoa que dá muito, e tu atendes demasiadamente, você se dá conta e vai dizer, ele me atende bem porque eu dou dízimos grandes. Mas cedo ou tarde ele vai dizer, esse homem é um interesseiro. Se dá conta, cedo ou tarde. Você não vê que ele sabe que você está vigiando sua oferta? Aqui não, aqui eu pastoreio, aquele que dá, o que não dá, eu trato todos iguais, porque papai nunca faz acepção de seus filhos. Digo, o pai sempre tem um filho que é aquele que mais, como que atende melhor a uma pessoa, que já tem um jeito melhor, não tem como mais. Quando se trata de todos são iguais, todos são meus filhos. E se a herança tem que repartir igual a todos, a herança se reparte assim, verdade que sim? Pois esses pastores que Deus põe, não diz vigiam por vossas almas, não diz investigam, porque olha, há pastores que investigam, olha, por que você não veio domingo? E você vai dizer, porque eu não tive vontade de vir, por quê? Não, a pessoa investiga, o pastor não investiga a sua ovelha, a ovelha tem sua vida privada, a ovelha tem suas condutas, a ovelha tem seus tempos maus, seus tempos bons, tempo melhorzinho. Eu tenho visto pessoas que se portaram tão mal, mas depois se portam melhor, e outros que se portam bem e depois terminam se portando mal. Isto é o bom pai sabe que seu filho tem. Todos os filhos são diferentes. Todos os filhos de uma pessoa, um tem caráter assim, outro tem caráter assado, o outro tem caráter assim. O pai está suposto a olhar cada um para dar afeição a cada um conforme a como é seu sentir. Tu não tratas todos igualmente no aspecto de maltratar estes, comparar. Não, que este é teu filho, sim, estudou muito, esse estudou menos. Não, nunca compare, porque cada um tem diferentes profissões e diferente sentir. Diga, a família da fé. Veja o que diz Colossenses, como último conselho. Colossenses capítulo 3, o verso 9, diz, não mentais uns aos outros, havendo-vos despojado do velho homem com seus atos, e revestido do novo, igual conforme a imagem daquele que o criou. A imagem de quem? Daquele que o criou. Vai se renovar. Veja que não vai se criando novo, é renovando, porque esse novo homem já está em ti, mas ao vesti-lo de carne ele perde sua identidade, mas ele tem que ir se renovando, ele não está se fazendo novo, é renovando um conhecimento, vai pouco a pouco, porque meu trabalho, igreja, pastor que me instrui, ele vai se renovando, e esse é um trabalho de anos, esse não é um trabalho de uma semana, de uns meses, 3 meses, esse é um trabalho que tu notas que vai passando os anos e começa, porque há muita contaminação, teus pais fizeram muito dano de ignorância pela religião, pela influência da política de teu país, a influência dos tios que te criaram, avós, esse meio ambiente onde você nasceu, ele vai te destruindo a mente, e vai te dando má informação, e vai fazendo de ti uma pessoa complexada, uma pessoa assim, baseado. Então acontece que aí há que renovar. Então o que se renova, isso é um processo. Quando eles tomam, um vem mais renovadinho que o outro, um vem melhor educado, porque papai teve mais tempo com o filho do que com o outro, e não podiam dar o tênis que ele queria, nem a bicicleta que ele queria, mas os pais tiveram, fez o que pôde, então vai se formando. Então quando você chega aqui à família da fé, há que despojá-lo de todas essas bobagens que aprendeu,
Ele tem que renovar-se até vestir-se do novo homem, criado segundo Deus, não criado segundo a família carnal. E então este é um processo, veja como diz, verso 10, revestido do novo, qual conforme a imagem do que o criou, vai se renovando até o conhecimento. O quê? Veja, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Veja, que nós somos a incircuncisão. Nós somos a incircuncisão. Mas aqui está falando já de um plano de carinho, de amor, de família, onde Deus até saca os pactos do meio. Imagine, está falando de papai com seu filho. Veja o que diz. Diz, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, servo nem livre, senão que Cristo é tudo e em todos. Vestivos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, veja, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, da maneira que Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre todas estas coisas, sobre tudo, diga, sobre todas estas coisas, vestivos de amor, que é o vínculo perfeito. Então, o chamado é a perdoar-nos. Agora, o problema porque problemas temos de diferença agora. Quando se trata da doutrina, aí Paulo diz, olha o que diz, vamos terminar com isso, Romanos, para que entendas, por que não amaram o outro, por que não amaram aquele, por quê? Porque daqui saiu gente. Não, eles podem cometer, olha, desde adultério até o último cachorro, aqui há amor para qualquer um. Agora, há algo que não se pode tolerar. Busque Romanos 16 para que você veja o apóstolo do amor, depois que fala do amor, é sofrido, que o amor é benigno, que o amor tudo sofre, tudo espera. Mas agora o apóstolo do amor, veja como, rapaz, esse Paulo, e ele é meu apóstolo. E eu tenho que estar, a mim não se pode encontrar fora do fundamento, podem me acusar de qualquer coisa, mas fora não, aí 100% perfeito temos que ser. Paulo disse, todos que somos perfeitos, sintamos uma mesma coisa. E eu não posso sentir diferente do apóstolo. O apóstolo Paulo, esse é meu apóstolo. Ele não é teu apóstolo, mas é meu apóstolo. Teu apóstolo sou eu. Sim, mas ele é meu. Há um só apóstolo para mim, se chama Paulo. Porque é daí que eu aprendo, agora veja o que ele diz. Capítulo 16 de Romanos, verso 17. Veja e olha, põe aí. Mas, olha, esse Paulo é forte, mas ele tem que se meter em cima do fundamento, não do lado. Eu não posso amar mais do que Deus. Veja o que diz. Mas rogo-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e tropeços contra do quê? A doutrina que vós aprendestes e que o quê? Que vos aparteis do quê? Tenha cuidado, não ames mais que Deus, não, porque aquele é boa gente. A mim está que o apóstolo passou, eu não desprezei. Veja, olha, eu suporto como meu papai até as cãs. Eu sou amoroso, tranquilinho. Mas não se pode falar mal. Quando você vê um pastor ou alguém aqui, não é por falta de amor. O que pode fazer para evitar que seja amor? Olha, o que um filho pode fazer para evitar que você o ame? Meu filho cometeu um crime. Lá está preso, está cumprindo 100 anos. Mas é teu filho. E se está aborrecido porque te dói, é porque é teu filho. Se não fosse teu filho, isso aí por aí. Fulano, fez o que quis. Mas é meu filho? Não, pera aí, esse é meu filho. Não se pode fazer o que for. Agora, quando se põe, imagine quando se põe contra a doutrina, e a doutrina é a graça, é o alimento nosso, é o alimento da família da fé. Imagine que teu trabalho e teu filho espere que tu chegues com a compra para os demais filhos e o filho te dá. E ela joga lá a comida no rio. Você vai dizer, o que é? Você é tão louco? Você é um bode ou uma ovelha? Como é que você vai jogar o alimento fora?
é que, veja o que diz: rogo-vos, irmãos, que os observeis os que causam divisões e tropeços contra a doutrina que aprendestes e que vos aparteis deles. Não lhes chame as graças, nem lhe pegue chamadinhas telefônicas. Não, sabe que é porque chega um momento em que o ouvido pode... Ai, pai. E diz: porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, senão a seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. E depois, olha, quando diz aqui, começa com um grupinho. Saem daqui, buscam um quiosquinho por aí, começa a chamar os que podem. Não, por que estão fazendo esse quiosquinho? Porque amam o Senhor? Não, porque vêm potenciais econômicos. E todos os que ficam por lá, e daí é que, veja, daí é que há milhares de religiões registradas em Washington. Porque os batistas do norte não gostam de uma coisa, então vem o outro e diz: bom, vamos fazer os batistas do sul. Então a igreja presbiteriana optou por perdoar a fulano. Vamos fazer a igreja presbiteriana da América. A igreja batista não gostou do batismo assim, vamos fazer o batista fundamentalista, batistas liberais. E pentecostais, aqueles não creem que tem que falar sem língua, sem interpretação. Vamos fazer uma igreja desejável de língua sem ou com. E então podem abrir quiosquinhos aqui em Miami, e há como 1000 quiosques abertos por aí. E todos esses desobedientes seguem na mesma forma. Não ponha os ouvidos a essa gente, porque a família da fé tem que ser protegida. Não, eu não aplaudo a ninguém que se vá daqui por bobagem de carne, que disseram situações, que isso, que aquilo. Não, você mantenha-se firme, porque você é parte da família da fé. E a fé, você cuida dela, a família da fé você cuida. Vamos terminar com uma parábola. Mateus 13. Olha, tempo que não vimos essas parábolas. A minha está que esta é uma grande verdade que disse aqui Jesus nos dias de sua carne. Capítulo 13. Veja como diz, verso 51. Olha, isso é um capítulo que tem mais verso que... Veja o que diz o verso 51. Jesus lhes disse: entendestes todas estas coisas? Eles responderam: sim, Senhor. E ele lhes disse: bom, já que disseram sim, Senhor, eles disse: por isso, todo escriba entendido, não, no reino dos céus, é semelhante a um pai, de família, olha, que saca de seu tesouro coisas novas e coisas o quê? Olha, um bom pai de família vê que no tesouro há um velho pacto e há um novo pacto. Então ele sabe que as coisas do velho pacto não pode trazer porque rompe a família. Então o que eu faço? Do tesouro eu tenho todos os dias, eu vou lá, isso aqui é de Moisés, saca? Isso é de Pedro, isso é de João, isso é de Santiago. Meu dever é, como eu sou entendido, digo, eu sou entendido. Eu não sou nenhum corrupto de entendimento, nenhum ignorante. Todo escriba entendido, que sabe que há dois pactos e que houve um pacto de morte que não serve, que estão se pregando por aí, metendo lei, metendo Moisés, metendo uma mescla de doutrina. Pois como eu sou entendido, eu pego o tesouro e vejo de cuidado, José Luiz. Cuidado, José Luiz, esse é o tesouro. Mas esse livro é uma maldição, tenha cuidado com esse livro. Que aí há coisas más e coisas boas. Aí há dois pactos. Se te turbas, porque, a sagrada palavra de Deus, sagrada? Se isto sagrado? Isso é morte na panela, isso é morte. Esse livro é o pior livro. Por isso Hitler mandou queimar um montão, porque deu morte. Mas eu não estava ali para dizer, olha, não jogue isso para o chão. Aqui há coisas novas e coisas velhas. Eu fico com as novas, porque as novas é o alimento da família da fé. Amém? Abençoados com toda a bênção espiritual. Eso es. Vamos, Padre. En fiesta terminamos en las naciones. Gracias, papá. Tú eres mi familia.
familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por fe. Tú eres mi familia, familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por fe. Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir. Porque tú eres del otro, del que nos engendró en la fe. Porque tú hablas lo mismo, en un mismo sentir. Porque tú eres del otro, del que nos engendró en la fe. Tú eres mi familia, familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por fe. Tú eres mi familia, familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por fe. Y aunque a veces lejanos y ni aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Y aunque a veces lejanos y ni aún nos veamos, solo una cosa pensamos y confesamos que todo está bien. Tú eres mi familia, familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por fe. Tú eres mi familia, familia de fe. La verdadera familia, los que andamos por 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 fe. Oh, Padre, familia hermosa en las naciones, declaramos la mejor semana de tu vida, una semana próspera, en victoria, la cubierta angelical de Papito a tu servicio. Bendecidos con toda bendición les amamos.